Boa tarde a todos. Bom, então para a gente começar esse trabalho, eu queria já falar uma coisa assim, que a gente percebeu que a hora que vocês começaram a chegar, o pessoal foi ficando lá atrás. Quando a gente fala sobre potencialidade subconsciente, isso tem tudo a ver com o seu desejo de autorrealização, o autoconhecimento e a força interior para você tomar atitudes, fazer escolhas e decisões que produzam na sua vida resultados. Então, a gente tem visto, eu sou terapeuta holístico, conselheiro espiritual e motivacional há mais de 30 anos, e nesse trabalho a gente tem visto que uma das maiores fontes de bloqueio que uma pessoa tem na vida é exatamente o medo. O medo de fazer escolhas e o medo de olhar para si mesmo, entendeu? Então a gente pergunta assim, aonde está a nossa fonte de poder pessoal? Nós temos isso? Nós temos uma força interior capaz de promover na nossa vida sucesso, realização, paz, harmonia, saúde. E quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, assim, eu até penso que tenho, mas eu nunca consegui entrar em contato com isso. Pois bem, aí a gente fica então procurando fórmulas milagrosas. Na verdade não são milagrosas, mas essas coisas que são oferecidas por aí, como o pensamento fantástico, o poder do autoconvencimento, a mentalização fantástica, e aí a gente parte para esses caminhos, a grande busca. Então vem o Santo Graal, aquela desmistificação da vida, o lado oculto, qual é o significado oculto da vida, a quem e a que eu devo recorrer para obter resultados. E a gente tenta, e esquecemos a parte mais importante de todas. Nós sempre olhamos para o externo e o interno. Para vocês entenderem o que isso quer dizer, se eu pergunto assim, por exemplo, por gentileza, qual é seu nome? Jussara. Jussara. Se eu pergunto assim, Jussara, quem é você? O que é que você me responde? Sua primeira reação foi rir. Certo? Por que que você riu? Isso. Você entendeu? Só de eu perguntar para ela quem é você, e ela está na presença de todos vocês aqui, ela riu porque ela ficou com medo e vergonha de dizer quem ela é. Tá certo? Mas vamos lá, insiste um pouquinho. Resumidamente, de forma assim, bem sucinta, quem é você? Hoje, quando você se olha, o que que você diz? Quer ficar em pé? Nossa, muito difícil. Muito difícil. Muito complicado. Eu sou... Gente, não sei falar. Isso. De verdade. Perfeito. Agora imagine que você tem uma energia, porque nós todos somos energia, tá certo? Eu estava conversando com ela aqui um pouquinho antes de vocês chegarem. Se você pegar um pedacinho da tua pele e colocar no microscópio desses eletrônicos que tem hoje em dia, você não vai ver pele nem nada, você vai ver átomo em movimento. Nós somos energia, é o que todos nós somos. Agora imagine que o seu pensamento também é energia. E que é o ato de pensar e fazer escolhas que direciona essa energia para sucesso e realização na sua vida. Aí eu te pergunto, quem é você? Você ri, fica com vergonha, tem medo de responder? Você acha que essa força da vida, a energia da vida, pode ser direcionada para trazer resultados para você? Quando e como? Quando você perder o medo de olhar para você e dizer, eu sou isso aqui. Entendeu? Quando você tiver a naturalidade de olhar para você mesmo no espelho e gostar do que você vê e dizer assim, eu sou isso aí. Entendeu? Normalmente nós temos identificações que são externas. Então, por exemplo, é comum a gente perguntar quem é você e a pessoa dizer assim,
eu me chamo fulano, estudo tal coisa, trabalho em tal coisa, gosto de música, gosto de dança, gosto... Todas as identificações externas, entendeu? Elas dão características, mas não dão identidade pessoal. Por quê? Porque a sua identidade pessoal é interna, ela está ligada à essência do ser. E o seu pensamento é o veículo que direciona, mas a fonte do seu poder pessoal, o grande realizador, a força que está conectada com a própria energia da vida, não está na sua mente consciente, mas sim na sua mente subconsciente. Então, você quando pensa, esse pensamento é mais ou menos assim, você pensa por imagem, tá certo? Você pode até pensar por palavras, mas isso é traduzido por imagem e é passado para o teu subconsciente que grava a informação. Então você funciona a partir de uma base operacional, que é composta das suas verdades, aquilo que você aprendeu ao longo da vida, aquilo que você aceitou como verdade no seu caminho e aquilo que você acredita de verdade sobre você. Então veja bem, algumas pessoas elas tentam ter pensamento positivo, afirmações construtivas e tudo mais. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Então, você chega e diz assim, eu quero comprar um carro novo. Eu quero um carro novo. Esse é o meu projeto. Tá legal, eu tenho força, eu penso, eu mentalizo, e ainda tem algumas filosofias que dizem assim, vai lá na loja, vê o seu carro, sinta o cheiro dele, tá certo? E você cria então esse projeto interno. Todo dia você pensa no seu carro, todo dia você pensa no desejo de ter o seu carro. Tá. Só que você está pensando assim sobre a vida. Eu joguei pedra na cruz. Não é possível, tudo dá errado para mim. Aí você levanta de manhã, dá uma topada com o dedão na cama. Que porcaria de dia. Você entendeu? E você já começa o seu dia assim. E a sua base operacional diz que a sua vida não anda. Você crê nisso. Você vive afirmando que a sua vida não está andando. Tudo que eu faço dá errado, não é possível. E aí já vai a culpa na macumba, na inveja, no olho grande. O erro, o equívoco está no seu pensamento. Você está desejando uma coisa, mas você acredita de verdade que a sua vida é uma porcaria. Sempre que houver conflito entre o seu pensamento e a sua base operacional, vai vencer o que for mais forte. E o que for mais forte, o que é mais forte, é o que está gravado na tua base operacional, que é subconsciente. Então, se você deseja um carro novo e você pensa dessa forma, e você vive com esses valores, eu espero que você não realize. Por uma razão muito simples. O efeito disso pode ser devastador. Você quer aquele carro novo, então você imaginou ele preto, com roda de magnésio, airbag, banco de couro, ar-condicionado, DVD e tudo mais. E você pensa assim, minha vida é uma porcaria. Tudo que eu planejo não dá certo. Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Se você manifestar o seu desejo, cuidado, porque você pode ser atropelada por um carro que tem essas características. O carro preto com roda de magnésio, por quê? Porque a vida vai manifestar o que você quer na sintonia com o que você vibra. Entendeu? Você tem que ter um alinhamento perfeito entre o seu desejo e a sua base operacional. Por isso eu pergunto, quem é você? O que você pensa sobre você? O que você crê sobre você? Entendeu? Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer uma demonstração aqui do que isso quer dizer. E eu preciso de um voluntário. Alguém poderia vir aqui à frente, por gentileza? Pode? Isso. Muito bom.
Você segura aqui para mim, por gentileza, um pouquinho. Olha só, como é seu nome? Isabela. Isabela. Eu vou fazer um exercício rápido com a Isabela aqui e vocês vão entender direitinho o que é não estar em sintonia com os seus objetivos pessoais. Você pode segurar para mim? Isabela, é o seguinte, eu vou perguntar seu nome e você, olhando para todo mundo aqui, você vai dizer o seu nome, tá? Então, por gentileza. O objetivo desse exercício é o seguinte, você é destra? Você vai ficar assim, eu vou forçar para abaixar a sua mão e você vai resistir para não deixar eu fazer isso. Perfeito? Perfeito. Isso. Tá bom? Ó. Tá. Pessoal, então, olhando, ela vai dizer o nome dela para vocês, tá? E eu vou, nesse momento, fazer força para abaixar o braço dela. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela de quê? Fontes. Fontes. Perfeito. Ok? Ok. Ela resistiu e eu não consegui. Por quê? Porque ela me falou uma verdade. Agora eu vou perguntar o seu nome e, olhando para todo mundo, você vai mentir para mim, você vai inventar um nome qualquer. Tá. Tá? Tá bom. Nome e sobrenome. Você vai contar aqui uma mentira. Deixa Ok? eu pensar uma. Ai, Ok? é difícil, eu não ter o nome de ninguém aqui. Não, pense um nome qualquer. Invente um nome. Por exemplo, meu nome é Maria da Silva. Pronto. Beleza, tá bom. Tá? Olhando para todo mundo. Qual é o seu nome? Maria Maria. da Silva. Viram? Olha aqui o resultado. Qual é o seu nome? Maria da Silva. Ó. Por que é que ela perdeu força? Imediatamente, instantaneamente. Porque ela está falando uma mentira para ela mesma. Pensar. Você entendeu? Ela está usando um recurso que foge daquilo que ela é. Quando ela mentiu o nome dela, ela não está mentindo para vocês, ela está mentindo para ela mesma. E o subconsciente dela cadastrou isso e disse assim, não é verdade. E ela perdeu força instantaneamente. Toda vez que você não diz a sua verdade para você em primeiro lugar, é isso que acontece. Você perde sua força de realização. Daqui 1 ou 2 dias, sem saber porquê, você está em depressão. Parece que não tem motivo nenhum. Ou você começa a desenvolver alguma doença, tá? Que é aquele processo que tende a trazer você de volta para o seu centro de equilíbrio. Toda vez que você mente para você mesmo, você sente culpa. Uma parte do teu cérebro cadastra isso e produz em você uma sensação de culpa. Eu não deveria ter agido assim. E isso vai passar por um processo de resgate depois. Então, o processo se instala, ela vai depurar essa energia gerada e ela vai eliminar isso através de algum processo. Depois ela volta a se sentir digna outra vez e ela recupera a força. Tá bom? Obrigado. Depois tem a segunda parte, viu? Então é isso. Veja bem, é muito importante que você tenha autoconhecimento, autoconsciência. Nós temos medo de dizer para nós mesmos a nossa verdade. Então, quais são os seus desejos? Tá certo? O que é que dá sentido para a sua vida? O que é que você precisa para ser feliz? Então, quando a gente pergunta, o que você quer? A pessoa diz assim, eu quero muitas coisas. Tá, o quê? Quer ver um outro exemplo? Se eu disser para você assim, se eu sair daqui agora e for para a rodoviária pegar um ônibus, para onde eu vou? Para alguma outra cidade. Talvez não. Mas o que importa aqui é o seguinte, simbolicamente só tem sentido eu fazer isso se eu tiver algum objetivo. Eu vou sair daqui, vou para a rodoviária, pegar um ônibus para quê? Se eu tiver algum objetivo. Então tá, eu chego e digo assim para você, eu vou para São Paulo. Ah, legal, resolveu? Fazer o quê? Isso. Só tem sentido eu sair daqui e pegar um ônibus para São Paulo se eu tiver alguma coisa para fazer lá. Então tá, eu digo assim, vou fazer um curso. Agora sim, né?
Depende mesmo. Para que eu vou fazer um curso? Qual é o meu objetivo? Entendeu? O que eu estou buscando ao ir para São Paulo fazer um curso? E essa pergunta só vai terminar quando você chegar na resposta maior. O estado de ser que você está procurando com tudo o que você faz na sua vida. Por trás de cada ação, por trás de cada movimento que vocês fazem na vida, existe a busca por um estado de ser. Eu quero ser feliz, eu quero ser inteligente, eu quero ser mais culto, eu quero ser. Enquanto você não chegar no estado de ser, a sua pergunta não terminou. Entendeu? Todos os teus objetivos têm por trás a busca por um estado de ser. O que é que eu estou sendo enquanto faço isso? Ou o que é que eu estou querendo ser enquanto eu faço isso? Se você não tiver isso muito claro, tá? Tipo assim, eu quero coisas, tá bom. O quanto você quer o que você quer? E o mais, aquilo que você quer é de fato realizável? Eu posso chegar a dizer assim, eu quero, no fim dessa palestra aqui, que venha um helicóptero aqui me buscar para me levar para minha casa. Eu quero. E eu quero isso com toda a força do meu ser. Legal. Parabéns, vai ficar querendo. Sabe por quê? Mesmo que eu pudesse, é impossível. O quanto você gasta de energia com esse tipo de querer, tá? Que é, na verdade, irrealizável até do ponto de vista físico. Então, o quanto são claros para você os seus objetivos? Entendeu? O quanto você gosta do que você faz e o quanto você gosta de si mesmo. Esse é o portão de entrada para a autorrealização. Nós fomos treinados pela vida, pela cultura, pela educação e por tudo mais, para não olharmos para nós mesmos. Então, veja bem, e quando você olha, é sempre com o olho torto. O gato do vizinho é sempre mais bonito. Por quê? Porque quando você é pequenininha, chega a visita na tua casa, primeiras visitas, hein? Tá certo? Você é o último. Se você cuidar de você, você é egoísta. Você tem que cuidar dos outros primeiro e só depois de você. Entendeu? Esse é o treinamento que a gente recebe. Então você nunca olha, e quando olha, olha com sentimento de culpa ou de autodesprezo. Mas, se você observar, até as escrituras que as pessoas seguem, como a Bíblia e outras escrituras sagradas, diz assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você é o início e o fim do processo da sua vida. Tá certo? Só que você foi tão treinado para não olhar para si mesmo que você perdeu isso. Perdeu o contato com essa essência. Então você trabalha, a sua mente é objetiva, e você viu que na mente objetiva o resultado pode ser totalmente contrário ao que você pensa, tá? E esquece da sua base operacional. O subconsciente atua através de princípios. E ele sempre vai manifestar aquilo que está na sua base, e não o que você está pensando. Por trás de cada coisa tem uma mensagem. Então veja bem, vamos supor, você tem sonhos? Todo mundo tem sonhos? Todo mundo tem desejos? Ok. Aí eu te pergunto assim, como você imagina fazer com que os seus desejos aconteçam na sua vida? O que é que você vai fazer de verdade para que isso venha para a sua vida? Aí, quando a gente pergunta isso, começa a ouvir as respostas do ego, da base operacional, tipo, eu quero comprar uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, você quer a casa ou o dinheiro? Eu quero ser feliz. Tá bom, então seja. Mas eu só posso ser feliz se eu tiver isso. Felicidade é um estado de ser que não depende de nada. Se você for feliz, traz o resto.
Se você buscar primeiro o resto, você não consegue ser feliz. Então, são decisões, escolhas que você vai fazendo e que vão direcionando a sua vida, entendeu? Toda vez que você tiver um desejo e ele for incompatível com sua imaginação, vai vencer a imaginação. Então, sonhar é fundamental. Ter sonhos na vida é muito importante. Se eu pegar e colocar aqui no chão uma prancha de madeira, tá certo? E falar assim, para você, atravesse aqui, daqui para lá. Você vai fazer, não vai? Da forma mais simples do mundo. Você vai subir na prancha aqui, vai caminhar e vai descer ali. Se eu colocar ela a 15 metros de altura, ligando 2 prédios, um de cada lado da rua, e você faz, você vai fazer? Quem vai fazer? A prancha agora está a 15 metros de altura e ligando 2 prédios, um do outro lado da rua, sem guarda-corpo, sem nada, embaixo. Só o chão lá. Provavelmente ninguém vai fazer. Sabe por quê? Mesmo que você tenha o desejo, sua imaginação vai criar a imagem de você caindo. E o medo gerado por isso vai impedir você de realizar o seu desejo, que era atravessar a prancha. Por quê? Porque a imaginação é a linguagem que o subconsciente entende. Imagem em ação. Então, todas as vezes que você tiver um desejo e ele for incompatível com o que você imagina, a sua imaginação vai vencer e você não vai atingir o seu objetivo. Por isso, porque quando você cria a imaginação, ela vai considerar essa base operacional que está escondida no subconsciente ou no inconsciente. Se você não acredita na sua capacidade, se você duvida de você mesmo, se você olha para você e diz assim, eu não tenho recurso, eu não pude estudar, eu não sei fazer, eu não consigo, entendeu? A sua imaginação vai ser compatível com isso e você não vai produzir resultado. Agora, mesmo que você diga, eu posso fazer, eu consigo, eu vou à luta, eu faço, mas a sua imaginação diz assim, isso é o que acontece com quem joga na Mega Sena sempre. Vou jogar, vou ganhar. Você quer ver? Se eu pergunto assim para você, fala assim, eu mereço ser próspera e rica. Eu mereço ser próspera e rica. O que a sua mente diz para você? Olha a risada. Trabalhar, né? Entenderam? Oi? Minha mente fala para eu ir trabalhar. A mente fala para ir trabalhar. Essa é outra questão fundamental aqui. O que você pensa sobre trabalho? Necessário. Por que você acha que o Brasil é o campeão mundial de feriados? É verdade isso. Essa informação é séria. Porque nós temos um conceito cultural. Trabalho é uma porcaria. Tanto que a gente trabalha esperando o próximo feriado. Tá certo? Eu tenho amigos que dizem assim, a coisa mais deprimente para mim é domingo à noite, quando vai tocando aquela musiquinha do Fantástico, que vai acabando, e eu estou imaginando que está chegando a hora de trabalhar de novo. Esse é o conceito que nós temos, e é cultural, não é só vocês aqui não. Isso é do nosso povo, do Brasil. Por isso somos campeões de feriado. Então veja bem, você diz assim, eu quero ser rica. Legal, vai trabalhar. O que você pensa sobre trabalho? Entendeu? Ou a tua base operacional funcionando aí? E aí, outra coisa, o que você pensa sobre dinheiro? Você entendeu? Também é necessário. Aliás, nós dizemos que é o mal necessário. Não é verdade isso? Beleza, então veja bem, o trabalho é ruim, você não se importa de fazer o que é ruim, porque você precisa, esse é o conceito, trabalho porque eu preciso. E ganha o que é ruim para fazer o que é ruim. Resultado disso, eu ralo tanto o mês inteiro que eu preciso me compensar de alguma forma. Aí eu vou lá, recebi o pagamento, vou na loja e faço aquele belo carnê de 25 prestação.
e me encho de dívida buscando uma compensação, porque eu estou ralando muito e trabalhando o mês inteiro fazendo o que é ruim para ganhar o que é ruim. E o prazer, quando que eu tenho? Fazendo isso. Só que aí é que entra outra armadilha. Eu não estou buscando um prazer, eu estou buscando um problema. Entendeu? Tudo isso é armadilha. E que está vindo dessa base operacional equivocada. Entendeu? Quem sou eu? Quem é você? O que você gosta? O que você quer para a sua vida? Como você pensa sobre essas coisas? Você entendeu? Então veja bem, tudo o que você movimenta no seu dia a dia vai trazer resultados para você. Todas as preces são atendidas, sem nenhuma exceção. Só que uma prece, não da maneira como as religiões falam, mas o que é uma prece? É uma conversa íntima que você tem com a força da vida, que alguns chamam de Deus, outros de energia e tudo mais. Tá certo? E aí você vai começar a reclamar da sua vida com um Deus, com essa força. Entendeu? E você acha que ele vai ouvir e ele vai te atender. A sua base operacional tem um monte de informação equivocada produzindo seus resultados. Então veja bem. Por exemplo, quem aqui tem fé? Quanta gente, né? Quando você tem uma pessoa que está doente, que você gosta muito, e você vai orar por essa pessoa, como você faz? Isso. Você pede energia positiva para os deuses para outra pessoa, perfeitamente. Aonde você está focando o seu poder, o seu potencial? Na doença. Se eu estou pedindo a cura, eu estou focando todo o meu potencial na doença. Então eu fecho o olho e digo, Deus, traga a cura para essa pessoa. Olha onde é que eu estou colocando todo o meu poder interior. É na fé? Não. É na doença. Porque se eu tenho a certeza dessa conexão que nós todos temos com a energia da vida, eu não vou pedir cura, eu vou agradecer pela saúde, como sendo o estado natural de existência da pessoa. E como a mente é imaterial, como o subconsciente se projeta no espaço-tempo, sem se guiar pelas leis da física, basta você pensar na pessoa e agradecer pela saúde e ela vai receber isso instantaneamente, sem intermediários. É a sua própria força que vai fazer isso. Entende? Como você crê? Que tipo de crença você tem sobre isso? O corpo é uma estrutura perfeita, não foi feito para ficar doente, nem para doer, e ele só traduz processos. Eu participei de um grupo em São Paulo chamado Centro de Integração da Vida e a gente lá desenvolvia pesquisa na intenção de descobrir a linguagem do corpo. Hoje, pela doença e o lugar do corpo onde a doença está, a gente consegue fazer uma avaliação 100% precisa do que é que está acontecendo na vida da pessoa, do que é que ela está negligenciando, e a margem de erro é zero. Porque o corpo só traduz processos, ele não é identidade, ele é instrumento. Como nós estávamos conversando aqui antes. Instrumento, por isso você diz minha mão, minha cabeça, meu corpo. Meu de quem? Por que você não diz eu corpo, eu cabeça, eu mão? Por quê? Porque você sabe que isso aí é um instrumento de sua expressão. Uma expressão de quem? Da essência que você é por trás dessa estrutura. Entendeu? Eu trabalhava com crianças que tinham problemas respiratórios, bronquite, asma, coisa desse tipo. E as pessoas traziam as criancinhas lá, bebê, e crianças até 5, 6 anos de idade, e a gente punha a criança brincando numa sala, deixava ela lá se divertindo, e punha os pais em terapia. Tratava o pai e a mãe, a criança sarava sem precisar de nenhum remédio, porque ela estava absorvendo a neurose do adulto. E desde o começo, desde o primeiro momento, você já nasce com um banco de memória formado. O banco de memória que é feito através da mãe, enquanto você está se desenvolvendo como feto, você vive tudo o que a mãe vive. Então você já nasce com essas informações.
Então você já nasce com alguns bloqueios naturais. E isso vai se ampliando ao longo da vida, dependendo das informações que você vai recebendo. Então veja, sai da piscina, está chovendo, ou cuidado com o homem do saco, não fale com estranhos. Ah, isso daí é muito difícil, medicina para você? Não, escolhe outra coisa, isso não vai dar para você. E você nunca acredita que você é capaz de fazer alguma coisa, nunca. E o pior de tudo, nem tenta. E quando tenta naquela, se quer ver como é que a gente faz? Fala assim, seja o que Deus quiser. Ué, por quê? Você acha que Deus não quer? E a gente tem um culpado, né? Deus é o culpado de tudo. Deu errado, Deus quis assim. Por que Deus quis assim? Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Legal, hein? E se deu certo? Eu venci, fui à luta, me esforcei, batalhei, consegui. Deu errado? Ah, Deus quis assim. Eu não tenho o menor planejamento, o menor desejo de nada, seja o que Deus quiser. Entendeu? São armadilhas que a gente usa no dia a dia. Enquanto esse é o teu poder realizador. Esse é o verdadeiro poder realizador da pessoa. Aí, eu vou dar uma dica para vocês, naquele exemplo que eu te falei do dinheiro, da riqueza. Se você diz assim, eu mereço ser próspera e rica, você mesma riu, tem como se fosse uma mentira sendo contada aqui, tá certo? Teu subconsciente entendeu isso e pode produzir o oposto do que você quer. Agora fala assim, riqueza. Tem algum conflito? Você entendeu? E o teu subconsciente entendeu o que você falou, riqueza. Você quer ter saúde? Fala assim, saúde. Mentaliza isso, saúde. Não tem conflito. São sementes, palavras que são sementes, são raízes, que não geram conflito com o banco de memória que você já tem, equivocado, e que tem o poder, essas sementes têm o poder de mudar esses valores dentro do teu subconsciente, porque não gera conflito. Entendeu? Força. Eu sou forte. Não, fala força. Força. Infelizmente, alguns filmes que foram feitos tiraram da gente essa capacidade de reconhecer. Porque, por exemplo, sabe uma coisa que seria legal dizer? Em vez de você dizer, oi, tudo bem, muito obrigado, até logo, seja feliz, dizer assim, que a força esteja com você. Aí você lembra, mas isso é coisa de Guerra nas Estrelas, Star Wars lá. Mas isso é verdadeiro. Se você desejar para o outro que a força esteja com ele, a força da vida, a energia da vida. Entendeu? Todo dia de manhã, quando você levantar, olha no espelho e diz assim, a força está comigo. Que força? A força da vida. Porque essa é a força interior, sabe? É aquela força, você quer ver, todo bebê, quando vai atingindo 6 anos de idade, ele começa a engatinhar, qual a primeira coisa que ele faz? Quem tem filho aqui? Qual é a primeira coisa que o bebê faz? Começou a engatinhar. A mãe tem que sair correndo e tirar os bibelozinhos da sala, tem que esconder tudo, por quê? Porque a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá mexer. Sabe por quê? Um bebê, quando pega um objeto desse, o tocar dá a ele a sensação de realização. A mesma sensação que você, como adulto, tem quando ganha dinheiro, quando você adquire patrimônio, quando você tem sucesso na vida, é a mesma sensação que o bebê tem. É a força interior, é a força da vida, isso aí, dizendo para ele, vai, faz, cresce, você pode, conquiste. O que o adulto faz nesse período? Bate, né? Dá um tapinha na mão, tá certo? Olha só o que acontece, eu vou te dizer a visão da criança. Então ela foi lá, pegou, nossa, ó, o celular dela estava ali, bicho. Tá! E você faz...
Eu realizei, mas doeu. Eu fiz, mas doeu. E toda vez que a criança faz isso, você vai e reprime, diz não ou bate nela. Até que ela cria um conceito que vai ser gravado aqui e vai formar a base dela. Todas as vezes que eu quiser sentir realização, eu tenho que sofrer também. Entendeu? Se você conversar com seus amigos que são pessimistas naturalmente, pessoas que têm sempre o hábito de ir primeiro no fundo do poço, para só depois fazerem movimentos e entenderem essa fase da educação, vocês vão ver isso que eu estou falando. Pessoas que levaram o tapa na mão, que foram reprimidas, que ouviram o não, sem nenhuma outra explicação. E a criança está sujeita ao humor do adulto, né? Você está feliz? Não, você pode tudo. Brigou com o marido, brigou com a esposa. Ah, cala a boca, sai daqui, não sei o quê. E a criança não entende o que está acontecendo naquele ambiente. E ela só vai absorvendo a neurose. Absorvendo. E ela vai ficando com essa informação gravada no banco de memória subconsciente. Até que chega um dia, isso explode assim, você, toda vez que você quiser ser feliz, você vai ter que sofrer junto. Toda pessoa que vive falando assim, a vida é difícil, nada vem fácil, dinheiro não dá em árvore. Tem isso aí. Entendeu? Para você começar a desmontar isso, você precisa efetivamente aprender a olhar para si mesmo. Quem sou eu? Quais são os meus medos? Quais são as informações que me impedem de realizar a minha vida? Quando eu tenho um desejo, um objetivo, que tipo de medo, ansiedade? Porque a ansiedade ela só tem um sentimento por trás, o medo. Tá certo? O que é o medo? Quem sabe definir aqui o que é medo? Quem arrisca um palpite sobre o que é medo? Oi? Também, mas a raiz, a base que compõe a ansiedade, que compõe o medo, desculpe, é o sentimento de incapacidade para lidar com alguma coisa. Quem dirige aqui? Quando vocês tiraram a carteira de motorista, primeiro, segundo, terceiro dia, primeira semana, era um caos, não era? Não é verdade? Nossa, até para tirar o carro da garagem era aquele caos, aquele sacrifício, e o medo de bater, o medo de... Hoje, você dirige com uma mão, dirige com o joelho, falando no celular, batendo na criança lá atrás e tal. Acabou o medo. Por quê? Porque você dominou a máquina. Toda vez que você se sentir incapaz de lidar com alguma coisa, essa emoção chama-se medo. E se você não tiver a tranquilidade para observar esse medo e dizer, peraí, do que eu estou com medo aqui? Por que eu estou me sentindo incapaz de lidar com isso? No ambiente de trabalho acontece muito isso. Você recebe um desafio novo, uma missão nova. Pronto. Já vem o frio na barriga, a ansiedade. Por quê? E se eu não for capaz? Observe esse medo. Converse com esse medo. Deixa ele vir. Opa, eu quero conhecer você. Vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. E aí você acaba percebendo que não tem nada, é ilusão. 90% dos medos que a gente tem são ilusórios. Vem da época da pré-história, dos nossos antepassados lá que viviam nas cavernas e precisavam do medo para se proteger. Na época da pré-história, o tempo de vida normal de um ser humano adulto era de 18, 19 anos. Ele sempre morria na caverna atacado por um bicho ou por alguma coisa assim. O que é o medo? O medo, na verdade, é uma emoção que te prepara para lutar ou para fugir. Atinge a sua suprarrenal, as glândulas suprarrenais, ela joga adrenalina no sangue, você entra em estado de tensão, teus músculos todos se retesam e você fica pronto. Ou eu vou lutar aqui ou eu vou fugir. É o mesmo que acontece com quem tem medo de Deus. Quem tem medo de Deus tem medo da vida. Entendeu? Por quê? Porque se você teme, você vai se preparar para lutar ou para fugir. Então, é preciso observar isso. O que acontece com você? Quais são os seus limites hoje?
O que é que você costuma pensar, falar, que limita a sua vida, que diz que você não é capaz? Então, quando você começa a entender essa mecânica, você pode usar recursos, como as palavras que eu falei, são sementes, que não causam conflitos e com a continuidade, a afirmação constante, elas vão produzindo a mudança desses valores. Entendeu? Então, eu disse aqui que nós tínhamos a segunda parte do exercício. Cadê minha voluntária? Eu preciso de um voluntário. Você. Segura para mim. Segunda parte é assim, ó. Mesma coisa. Você vai ficar... Agora eu vou precisar de uma cadeira. Daqui a pouco você vai sentar aqui. Eu vou te perguntar um desejo que você tem de realização na vida. Ok? Vamos lá. Me diz um desejo teu. Quero ser mãe. Quer ser mãe? Isso. Ok. Então vamos lá. Então ela quer ser mãe. Ok. Mesma coisa. Eu vou forçar a tua mão e você não vai deixar. Tá. Ok. Você quer ser mãe? Ser mãe. Tá bom, beleza. Ok. Agora eu vou perguntar o seguinte. O seu subconsciente está alinhado com esse desejo e ele vai te conceder, pela sua crença pessoal, a realização de ser mãe? Entendeu? Entendi. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês vão ver que ela vai transmitir da mente consciente para o subconsciente a informação. Ok. Senta aqui. Você é destro, né? É. Então vamos fazer assim. Agora você estica as duas mãos. Primeiro nós vamos cruzar aqui, o esquerdo sobre o direito. Por que isso? Lado direito e lado esquerdo do cérebro, consciente e subconsciente, objetivo e subjetivo. Um lado não está se comunicando com o outro. Então ela se perde no objetivo. Então vamos lá. Seu primeiro nome? Isabela. E esse é verdadeiro. Não é Maria. Subconsciente da Isabela. Tá certo? Está pronto para aceitar esse desejo dela? Não. Não. Sabe por quê? Você é destra. Sou. Destra, direito sobre o esquerdo. Esse desejo está pronto para ser concedido? Ó, estou forçando, eu abaixo. Tá forte, né? Viu? Não consigo abaixar. E eu estou fazendo a mesma força. Se você é destro, seu ponto de força está aqui, ó, do lado direito do cérebro. Quando você quiser transmitir uma informação para o teu subconsciente, faça isso. Agora você quer ver? Cruze as pernas. Primeiro cruze ao contrário, esquerdo sobre o direito. E a mão direita sobre a esquerda. Vamos lá. Não, direito sobre a esquerda. Tá dando tilt. Tá dando tilt, né? É isso mesmo. Lado direito sobre o esquerdo, mas inversão embaixo. E aí? O subconsciente está recebendo a informação? Ai, tá muita coisa aqui. Troca agora. Direito sobre o esquerdo. Direito sobre o esquerdo. Direito sobre o esquerdo. Ai, gente, calma. Subconsciente está pronto para receber e para dar força para esse objetivo? Ó, Ai, a perna fica mais fortinha. viu? Querem fazer um exercício agora, vocês? Faz o seguinte. Cruza a mão assim. Pronto. Agora, cruzem ao contrário, assim. Dá uma sensação incômoda, não dá? Não é? Você saiu fora do seu centro de equilíbrio quando você faz isso. Traz para cá de volta. Fecha, não fecha? Você ganha força quando faz isso. Então veja, é a resposta do seu corpo às suas impressões vibracionais. Quando você quer conversar com você mesmo, com o seu corpo, alinhe toda a estrutura.
Corpo, mente e espírito precisam estar alinhados. Esse é o fundamento da holística. A holística, ela entende que você é um ser indivisível, não pode ser separado. Não dá para tratar corpo de um jeito, mente de outro e espírito de outro. As terapias ou as ciências que existem por aí, elas consideram que a medicina cuida do corpo, a psicologia ou psiquiatria da mente e a religião da alma. Mas cada uma num caminho diferente. E a holística entende que isso é indissociável. Então você precisa cuidar do todo, da estrutura como um todo. Entendeu? Não adianta você cuidar do corpo e não cuidar da mente, ou cuidar da mente e não cuidar do corpo. Porque isso vai entrar em desarmonia de alguma forma. Então, desculpe. Então, para você ver, onde está o seu centro de poder? Físico. Além de você ter a convicção do que você quer, a clareza mental, e se você está desejando muito e não está obtendo resultados, você pode usar essa técnica. Agora você conhece o teu ponto de força, que é, você é destra, cruze o direito sobre o esquerdo, quem é canhoto, faça ao contrário, o esquerdo sobre o direito, e converse com o seu subconsciente, e informe ao subconsciente o seu desejo, aquilo que você quer realizar. Sabe o que vai acontecer? Quem praticou esse exercício já é testemunho. Quando você passa a informação, no momento em que o subconsciente absorve, a sensação que você tem é indescritível de prazer, de leveza, de certeza interior. Vai dar certo, vou conseguir. Esse é o sinal de que o teu subconsciente recebeu a informação e equalizou ela. Entendeu? E todos os dias, ao levantar e ao dormir, você mentalize as palavras raízes, tipo, não adianta eu querer fazer uma afirmação milagrosa do tipo, eu sou milionário, eu já tenho tudo que eu quero. Teu subconsciente vai dizer, aqui para você, filho, você não tem nada. Mentira sua, você veio aqui para mentir para mim? Pode esquecer que você não vai fazer. Mas se você disser, saúde, força, determinação, objetividade, você tem alguma situação que você quer resolver e que você está enrolando porque está com medo? Começa a mentalizar força, determinação e objetividade, todos os dias. E eu quero ver se você não vai ter a força para ir lá e botar um ponto final naquilo que está te incomodando. Porque não gera conflito, entendeu? Força, determinação e objetividade. Tem as três trindades da realização, que é força, determinação, objetividade, saúde, paz e prosperidade, riqueza, amor e liberdade. Entendeu? Então, essas três trindades, se você começar a pronunciá-las todos os dias, você vai ver que os seus valores internos, aos poucos, começam a mudar. Não existe milagre nesse sentido. Existe trabalho, autorreconstrução. Não adianta querer ser imediatista e dizer assim, agora que eu sei disso, amanhã minha vida vai estar diferente. Não vai. E se você pensar que vai ser, você vai se frustrar de novo. Diz assim, eu começo aqui uma outra jornada. A jornada de readequação da minha vida aos meus objetivos. E agora eu entendo onde está o meu poder, está ali. Eu converso com o meu subconsciente. Mas veja bem, o que você tem que cuidar de verdade é da qualidade dos seus pensamentos. Essa é a chave. Porque tudo aquilo que você aceita como verdade, o subconsciente imediatamente se põe em campo para realizar. Tá? Tudo que você aceita como pensamento verdadeiro. Se nego disser, eu creio em fantasma, o subconsciente vai criar fantasma na sua vida. Sabe? Se você acreditar, eu creio em macumba, pô, bicho, você vai passar pelo efeito da macumba. Eu creio em diabo e creio em inferno, você vai experimentar o inferno. Porque o subconsciente é uma força sem direção, é o realizador da sua vida. E ele pactua com todas as suas crenças. Ele não questiona, porque o subconsciente entende que a partir do momento que você aceitou como verdade, passou pelo crivo do racional. E se foi aceito, ele realiza. Então, a melhor maneira de você lidar com o subconsciente é controlando o teu consciente, qualidade dos seus pensamentos. Vejam bem,
o mundo externo, o mundo físico, nada mais é do que manifestação do mundo interno. Acho que muita gente já ouviu isso aqui. Pensem, essa sala aqui e esse prédio existe porque foi pensado por alguém. O arquiteto pensou, viu, desenhou e mandou fazer. Observe a sua vida que você vai ver. Se você quiser levantar daí onde está sentado, você tem que pensar em fazer isso. Não tem absolutamente nada que você possa fazer que você não tenha que pensar primeiro. O mundo físico é isso, manifestação do mundo dos pensamentos. Então, a qualidade que a sua vida tem hoje está diretamente relacionada com a qualidade dos seus pensamentos sobre você mesmo, sobre valores, crenças e tudo que você acredita. Tá legal? Tá compatível? Veja, só tem uma razão para você ter uma proposta de mudança. É você não estar feliz. Ou então, às vezes, você até pode fazer escolhas, tipo assim, isso está complicado, mas eu vou deixar assim mesmo. Legal. A partir desse momento, você perde o direito de sofrer e reclamar. Sabe? Tem aquela pessoa chata que está enchendo tua paciência o tempo todo e você não tem coragem de chegar lá e botar um ponto final nisso. Tudo bem, é uma escolha. Mas não reclama. Você, a partir do momento que você faz uma escolha consciente, você perde o direito de reclamar. Entendeu? Então, tipo, a partir de agora eu sei. Quem é o responsável por promover o bem-estar na sua vida? Sim, você mesmo. Tem uma coisa que a gente diz que é interessante de compreender quando eu digo: é impossível que alguém faça você sofrer. Não acontece isso. E é impossível que alguém faça você feliz. Isso é uma armadilha mental. Por quê? Você cria expectativa em relação a tudo e a todos. Então vamos supor, eu cheguei aqui, vim fazer uma palestra, todo mundo cria uma expectativa em relação ao que seria feito aqui. Aí eu chego e começo a agir de uma maneira completamente diferente da expectativa. Eu sou um cara mal educado, falo palavrão e faço um monte de coisa que... Todo mundo ficou magoado. Por quê? Porque a expectativa era outra. Mas eu sou o que sou. E eu cheguei aqui e disse assim, eu sou isso aqui, ó. O fato da sua expectativa em relação a algo ou alguém não ser correspondida faz com que você se magoe. Cada um é o que é. Cada um só dá o que tem. Se você cria expectativas equivocadas em relação a tudo e a todos, desculpa. E se a sua expectativa for totalmente correspondida? Você vai ficar feliz. E o outro continua sendo o que é. Você entendeu? Uma pessoa no dia a dia, é muito difícil você encontrar uma pessoa que fica pensando o tempo todo, vou te ferrar hoje, hein? Pode esperar que você vai ver. Não. Cada um é o que é. Se você tem expectativa equivocada em relação a isso, você vai ter problema. Agora, quando tem, tua primeira ação, olhe para você mesmo. Espera aí, que expectativas eu tenho aqui que não estão sendo correspondidas? Essa pessoa pode oferecer aquilo que eu quero? Não. Então, entendeu? Da mesma maneira, você nunca vai encontrar alguém que chega e fala assim, pessoal, legal, vou ter uma baita de uma doença hoje, hein? Estou me preparando, vou ter um câncer assim e tal. Você nunca vai encontrar alguém que faz isso, só se for maluco. Por que isso acontece? Acontece quando você começa a perder o prazer de viver. Quando você começa a ficar chateado, triste porque os seus desejos não se realizam. Ou quando você nem tem desejo. Quando você perdeu o feeling da vida, tipo assim, vale a pena viver, vale a pena estar aqui. Quando você olha para o dia a dia e não vê motivação, você está brigado com alguém, em vez de ir lá e resolver, fica remoendo, aí seu fígado estoura, seu estômago arrebenta, entendeu? Para a gente terminar, eu quero dar um exemplo aqui, legal, sobre essa questão do movimento interno, para vocês entenderem como isso é importante.
No nosso país, aqui, nós temos uma cultura que diz assim: meninos são machos conquistadores, meninas são submissas. Esse foi, pelo menos até um tempo recente atrás, o conceito. Então, meninos são educados para serem homens, machos, dominadores e insensíveis. Menino não pode brincar de boneca, menino não pode chorar. Se chorar, vai apanhar, hein? Se brigar na rua, bate, porque senão vai apanhar em casa. Tu tem que ser macho, cara. Homem não chora, cala a boca. Aí o menino fez alguma coisa interessante, não fez mais nada além da sua obrigação, beijo. Tá bom. Esse moleque começa a entender, desde a primeira infância, que ele não pode ser sensível. Ele não pode ter emoção. Homem não chora, né? Vocês já viram? Homem tem cisco no canto do olho. Diz, opa, caiu um cisco aqui, ó, tal, a lágrima está correndo, ó. Beleza. Mas a energia que movimenta ele, que é a energia do amor, continua sendo gerada, independentemente do que ele crê e do que ele faz. Ok? Aonde vibra a energia do amor? No corpo físico. Onde está a energia do amor? Coração. Que é aqui, na altura do coração. Aí chega um determinado momento em que ele adquire, ou que vai ficando mais difícil a regeneração de célula e tudo mais. Qual é a doença que mais mata o homem no Brasil? Entenderam? Aquela energia gerada por anos e anos a fio e não expressa, você não vê, o homem não chega e fala para o filho, filho, eu te amo, dá um beijo aqui. Não é certo? E também não fala isso para a mulher não, porque é a própria mulher, até no nosso padrão, hoje já mudou. Mas é a mãe que educa filho para ser insensível. Quando seu pai chegar em casa, você vai ver, ele assim, opa. Aí o pai chega em casa, vê o marido mandando na mãe, e ele é o igual dele, assim, preciso me livrar dela. Aí ele cresce, querendo dominar a mulher, e ela espera que depois ele fale, você nunca me disse que eu te amo, não sei o quê. Não tá, ele não vai dizer, ele não vai preparado para isso. Certo? E a mulher? A menina é treinada para ter frescurinha. Tá certo? Não é? Mulher é treinada para isso. Pode andar de mão dada com outra na rua, que ninguém vai dizer que é sapatão, pode chorar, pode espernear, pode fazer um monte de coisa. Tá bom, o que é proibido para a mulher? Ainda hoje, o que é proibido para a mulher? Liberdade sexual. Tá certo? E vejam bem, não é o que você faz ou deixa de fazer, mas o conceito. Nós estamos falando de conceito. Na verdade, a expressão sexual, ela diz para a mulher que há algo de errado nisso. E com a educação, a menina vai chegando nos 9, 10 anos, começa a menstruar, a natureza está dizendo, você está pronta, e o adulto dizendo, não, nem sonha com isso. E a mulher quer usar batom, né? A menina com 9, 10 anos quer usar a roupa da mãe e tal, e começa o treinamento para ela ser dona de casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, marido, mas não sei o que, porque essa é a missão da rainha do lar. Legal. Nada contra. Mas como você vê isso? Você passa a ver que há algo errado com o seu corpo. Tem algo estranho aí. O prazer fica associado a algo equivocado. E tem o diabo ainda, né? Que está lá tentando. É verdade, né? E eu gostaria de convidar vocês para procurarem no Google, nas imagens do Google, uma comparação entre o bode que representa Satanás e os órgãos reprodutores femininos. Você vai ver que é exatamente igual. A cabeça do bode é o útero, a vagina embaixo, e o chifre do bode são as trompas. Podem procurar, tem lá no Google, vocês vão ver. Então veja bem, e você passa a acreditar que há algo condenável no seu corpo, que há algo de podre, de vergonhoso. E aí, qual é a doença que mais mata as mulheres? É o câncer ginecológico, estatisticamente. Por quê? Porque aquilo que você crê se manifesta, conceitualmente. Entendeu? Então, veja bem, este é o teu poder realizador, está aí, é a base operacional da sua vida. Ele atende àquilo que você pensa e acredita conscientemente. Faça uma reflexão profunda sobre isso. Quem sou eu? Essa é a pergunta.
o que eu gosto, o que eu preciso para ser feliz. Quais são os meus verdadeiros desejos? O que é que dá sentido para a minha vida? E eu queria deixar para vocês uma imagem final sobre o que é a sua vida. Uma história que você está escrevendo dia por dia. Toda manhã, quando você levanta, você pega o livro da sua vida e escreve mais um capítulo. Você é o autor. Vocês são os autores da sua vida. Criem essa imagem. Um livro na sua mão, uma caneta e você escrevendo a sua história capítulo por capítulo. Imaginem se alguém pegar o livro da sua vida hoje para ler, pelo que está escrito, sabe quem é você de verdade? Ou você andou entregando o livro da sua vida para que outros escrevam nele? Seguindo valores que não lhe pertencem, ideias que não são suas, desejos que não tem nada a ver com você. Foi isso que você fez? Não tem problema. Daqui meu livro. A partir de agora quem escreve sou eu. Faz que nem cachorro bravo. Entrou no meu território, eu mordo, hein? Tá certo? Eu tenho direito a viver a minha vida e a escrever a minha história. A única missão que cada um de vocês aqui está fazendo na Terra é essa. Escrever a sua história e ganhando ou dando identidade pessoal à sua vida através das suas ações. Ok? Então, pessoal, nosso tempo acho que está esgotado, né? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, convidar vocês para conhecer o nosso espaço, que é o Espaço Despertar. Fica aqui na rua Minas Gerais. O André tem um endereço. Queria agradecer a MSTEC pelo convite que me fez para fazer essa palestra, através do André, e me colocar à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Temos ainda algum tempinho para fazer perguntas? Podem ficar à vontade, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não. Tá, pode falar. Que o bebê está na barriga da mãe, né, do feto, e que já cria um banco de memória. Isso. Essa memória que ficou, que foi acumulada, assim, por exemplo, no mais tardar da vida, é reversível os bloqueios ou os traumas dessa fase? Se a criança vai atingindo a fase adulta e ela tem a disposição para repensar e ela é orientada para isso, porque veja, ninguém tem essa informação. Essa informação de quem é terapeuta, pesquisador e tudo mais. Você não sabe que você recebeu um banco de memória na barriga da mãe. O movimento da vida é esse. Quando você, pode dizer o seguinte, quando você está na barriga da sua mãe, você existe, mas não vive. Por quê? Porque a sua vida é possível só através do cordão umbilical. Se ele for rompido dentro da barriga, você morre. Então você existe, você está lá, mas não vive. Quando o médico tira você da barriga e dá o tapinha na bunda, você chora. E, na verdade, o objetivo é que você respire. Quando você dá a primeira respiração, esse é o momento em que você se conecta à sua vida na Terra. Você começa a viver a partir daí, porque é a sua vida individual. A partir disso, você entra num processo que cumpre ciclos e ritmo. Você tem frequência cardíaca, frequência respiratória, circulação sanguínea e tudo, a vida é um processo pulsativo, porque é energia. Então você vai se desenvolvendo nesse sentido até uma determinada fase e pode entender que tudo que um ser humano tem que aprender sobre valores, aprende até os 14 anos de idade, e depois disso transforma. Se você tem um medo hoje, pode procurar que esse medo base está lá na infância, uma necessidade também, e isso foi composto já desde a barriga da mãe. Então o que vai acontecer? Você hoje pode ter fobias, medos, neuroses, tudo que você nem tem ideia. E aí, o pensamento mais comum é que você tem karma, isso vem de vida passada, você está aqui para pagar pecado, que você veio para aprender, a Terra não é uma escola, a Terra é um laboratório de experimentações. Mas você ainda tem um recurso, que é aquele sentido de
E aí? Sabe aquela interrogação que a gente tem sempre na cabeça? Tem gente que ouve e tem gente que não. É possível transformar todos esses valores equivocados que foram inseridos no banco de memória. Mas primeiro você tem que ter a consciência de que não está bem, que precisa fazer alguma coisa. Entendeu? É possível sim mudar. Você é mãe? Quem é mãe e quem é pai aqui, se você olhar para o seu filho hoje, você vai conseguir perceber tranquilamente as limitações que ele tem. E não são dele, são informações adquiridas. Entendeu? Não adianta reprimir, não adianta forçar, não adianta obrigar, não adianta nada. Sabe, tem que falar a linguagem da comunicação de duas vias. Ouvir, falar, interpretar e mais. Para um adulto lidar com uma criança, e é normalmente assim, imagine, você tem um filho de 5 anos, aí o seu filho é rebelde. Você faz o quê? Bate nele. Pá! Cala a boca, moleque. Ou então, o que é pior, tem adulto que começa a conversar com a criança do alto dos seus 40 anos de idade. A criança está lá com 5 anos olhando para você e você está conversando com ela com 40 anos de idade, querendo que ela entenda o que você está dizendo com seus 40 anos. Sabe o que vai acontecer? Ela vai entender até 5 anos, o resto ela vai jogar fora. Aí você vira as costas e fala, legal, e vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Porque ela não tem como absorver o que você está falando. Você, adulto, tem que descer no nível da criança. E a criança tem mecanismos de defesa. Sabe criança birrenta? Vocês já viram aquela criança que deita no chão e começa a espernear? Sabe por que a criança faz isso? Porque ela sabe que ela precisa liberar essa energia negativa que foi criada dentro dela, senão ela vai ficar doente. E ela bate o pé no chão. Ela deita e fica batendo o calcanhar no chão, para liberar a energia. E a gente bate dizendo que a criança é birrenta. Aí você vira um adulto neurótico, cheio de doença, vai lá no nosso espaço, a gente fala assim, tira esse sapato, começa a bater o calcanhar no chão aí, vamos dançar um pouco. Libera essa energia que está aí em você. E você começa a liberar a energia e começa a se sentir bem. Faz aquilo que a criança faz. Deita no chão, esperneia, xinga, grita, chora, esbraveja. E você vai liberar toda a energia dessa tensão que está provocando, às vezes, uma doença em você. Entendeu? Na verdade, nós é que deveríamos observar, nós fomos crianças e esquecemos disso. Porque a vida tem que ser vivida com responsabilidade. A vida tem que ser vivida. O que é responsabilidade? Resposta às suas habilidades. Tá certo? É a mesma coisa, se você tem um talento, a sua criança tem um talento, você observa isso, tem que desenvolver. Sabe o que é desenvolver? Desenvolver é isso aqui, quer ver? Mais envolver. Isso aqui quer dizer sem, e isso aqui é envolvimento mesmo. O que é o des? O des é o seguinte, a competência e a capacidade dessa criança está tão envolvida em preconceitos, conceitos, informações deturpadas, que não aflora. Então você tem que desenvolver a potencialidade da criança, dessas coisas, para que ela flua. Ser humano flui. Você flui. Como se fosse uma corrente, um rio. A sua vida flui. Todos nós fluímos. Se você não está fluindo, veja bem, se o sangue circula nas suas veias com tranquilidade, você tem saúde. Se o sangue não circula com tranquilidade, você fica doente. Se o dinheiro circula na sua vida com tranquilidade, você tem saúde financeira. Se o dinheiro não está circulando na sua vida, você está financeiramente ou economicamente doente. Se você é rico em ideias, você tem saúde mental. Se você não tem fluência de ideias, você não tem saúde mental. Você entendeu? Fluxo, nós fluímos. Agora, o que a gente faz? Faz aqui como você fez no começo desse trabalho. Eu pergunto, quem é você? Você levou uma pancada quando eu falei isso, tá certo?
Nossa, quem sou eu? Nem eu sei quem eu sou. Entendeu? Por quê? Porque você teve medo e vergonha de olhar no olho das pessoas e dizer, eu sou isso aqui, ó. Pá, minha vida flui assim. Entendeu? Mas isso é a coisa mais comum do mundo. Lá no nosso espaço é o que eu mais vejo. A primeira pergunta que eu faço sempre é essa. Para entender como a pessoa está se olhando. Entendeu? Quando você quer se desenvolver, entenda que você já tem a competência. Você já tem a capacidade. Desenvolva ela dos seus medos. Desenvolva a sua capacidade dos seus preconceitos e limitações. E deixe que ela flua. Tá certo? Permita-se. Permita-se. E tem muita gente que não faz e quer jogar o outro para baixo também. Então é assim, você vê muito isso em sala de aula, para quem é estudante. Você faz uma pergunta, a pessoa pega e responde, todo mundo ri dela. Você entendeu? Expondo ela ao ridículo, tentando expor ao ridículo. Ah, eu sou isso aqui, acabou, ponto final. Não tenha medo nem vergonha de dizer ao mundo quem você é. Sabe? Essas pessoas que riem de você são pessoas que estão muito mais perdidas do que você, não têm capacidade para viver, não têm capacidade de realização, não têm objetividade naquilo que pensa e faz e quer que ninguém tenha também. Se você se deixa levar por isso, sinto muito, é o seu poder pessoal de escolher. Ok? Mais alguma pergunta? Ninguém? Do mundo interno, do mundo dos pensamentos. Isso nos termos de, sei lá, o que a gente constrói. Sim. Mas e a natureza, água, atmosfera, árvore, sei lá, coisa que a gente não faz, sabe? A gente não constrói. É uma manifestação do quê, então? Da energia cósmica. Vem da mente. Da mente divina, da mente infinita que movimenta todo o universo. Hoje existe inclusive estudos, a mecânica quântica, que é a filosofia que vai prevalecer daqui para frente, é a física quântica, que estuda partículas. E ela já provou, por exemplo, que a única parte de um corpo físico que pode ser chamado de matéria é o núcleo do átomo. Nós somos muito mais espaço vazio do que outra coisa qualquer. E se você observar, e existe hoje maneiras de você fazer isso, você está convivendo com um oceano de energia o tempo todo. Tá? E é essa energia que mantém as coisas no lugar. Só para você ter uma ideia, essa informação é científica. Se você retirasse todos os espaços vazios que existem entre as moléculas, todo o universo caberia na cabeça de um alfinete. Tudo aquilo que você conhece como matéria caberia na cabeça de um alfinete. Nós estamos em expansão. E a energia é que mantém as coisas no lugar. Senão nós viraríamos um bloco de coisa que não teria forma nem nada. Então veja, há uma energia em todas as coisas. É uma pena, tem um outro trabalho que a gente faz que é autoconhecimento e autocura, em que eu mostraria para vocês, com slides, fotografias dessa energia, porque é possível fotografar a energia Kirlian, a energia que tanto nós temos em volta do corpo, como os animais, os objetos, as árvores e tudo tem energia. Então é possível ver o movimento dessa energia, entendeu? Mas infelizmente vai ficar para uma próxima oportunidade, porque o tema aqui era esse. Mas entenda isso. Se você não crê em Deus, ou não crê numa força divina, ou não crê em algo desse tipo, pelo menos tente entender que tudo aquilo que você chama de matéria, na verdade, é energia em manifestação. E energia se manifesta a partir de algum pensamento. Entendeu? E no caso aí seria a mente infinita, que nós chamamos de mente infinita, ou sabedoria infinita, ou energia da vida, e que vocês chamam de Deus. E que direciona mesmo tudo, entendeu? Você, inclusive, é um produto disso.
Tá certo? Assim como você tem, olha, Deus, imagem e semelhança. Você é criado à imagem e semelhança. Isso é o que dizem as Escrituras. Você já interpretou isso? Vocês já interpretaram isso? Quando você olha no espelho e vê lá uma coisa igual a você do outro lado, você está vendo a sua imagem, não é verdade? Simbolicamente, imagine que você ser imagem desse Criador, ou dessa força, ou de Deus, seria Ele se olhando no espelho e vendo você do outro lado. Mas Deus não tem corpo físico, então Ele está se referindo à essência, à alma. Antes de ser qualquer coisa, você é a alma. E mais, você é uma centelha dessa força. Entendeu? Você é desdobramento dessa energia da vida chamada Deus. E a informação não é só essa. Além de você ser imagem, tudo aquilo que eu posso fazer, você também pode. É a semelhança. Esse é o seu poder verdadeiro. Para quem acredita em religião, tá? E no Brasil a maioria é católica, né? Ou evangélica. Então, entenda o seguinte. Não teria nenhum sentido ter vindo um avatar aqui, como foi o caso de Jesus Cristo, né? Há 2000 anos atrás, dizia assim, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor semente, você vai dizer para a montanha, sai daqui, ela vai sair. Não teria sentido isso ter acontecido lá, se não tivesse um fundo de verdade, pelo menos para você parar e pensar. Entendeu? Então veja, esse é o seu poder pessoal. Isso foi dado a você pela própria condição de essência divina. Se você não usa, não tem problema. Se você disser para mim assim, eu não entendo, eu não sei usar, ou eu não sei o caminho, legal, beleza. Porque nós vivemos a partir do ego. Mas, na essência, você tem essa força, entendeu? E tudo com que você interage na vida física tem o mesmo princípio, tá? Então é isso.